Então vamos dizer que o PRONA defende a iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Primeiro, hoje não pode haver investimento. Porque, repito, de cada 3 dólares arrecadados pela União, 1 dólar vai para a especulação. Porque é muito melhor aplicar em qualquer setor, em qualquer região do setor financeiro do que aplicar na produção. Então, o corte será drástico na especulação. Isso eu já disse diversas vezes, em todos os programas. Quer dizer, as taxas de juros que normalmente são embutidas nos custos dos produtos, claro, qualquer empresário faz isso, ele não é burro, ele não é oligofrênico. O empresário, ele tem uma empresa e ela visa a lucro. Se ele, mesmo não precisando de ir a banco, a nenhuma fonte de capital, que não seja o dele, mesmo não precisando, se ele trabalhar com juros menores, ele está perdendo dinheiro. Os outros ganham, então ele embute. Ou ele diz, bom, então eu não vou cobrar tal cara, pego meu dinheiro e aplico. De qualquer maneira, a produção dele diminui. Então, a primeira coisa é essa, é lutar contra a taxa de juros. Primeira não, são muitas. Mas existe, tem uma lei do deputado Fernando Gasparian que estabelece em 12%. A Constituição, peraí, mas é Constituição, o que o senhor está dizendo é constitucional. E alguém respeita a Constituição do nosso país, voltamos à lei, à ordem. Mas bem, eu vou mais longe, eu vou para os níveis internacionais, 6%. Vamos parar com essa história do Brasil ser cassino de milionário, entendeu? Quem quiser fazer cassino vai fazer lá fora, aqui não. Se nós chegarmos aqui vai ser um país de produção. Então, primeiro, em acabando a especulação, e os empresários sentindo e vão sentir que estão diante de um governo, de um Estado forte, de um Estado que está preocupado com a produção, que não é socialista, é um Estado social, é um Estado preocupado com a sociedade, que ele vai atuar a favor daqueles que perdem na competição. Sim, porque alguém tem que olhar por eles, alguém tem que olhar pelo pobre cidadão que não conseguiu vencer, alguém tem que lhe propiciar a escola pública, alguém tem que lhe dar o hospital público, e é o Estado. Agora, o empresário vai ter estímulo. Primeiro, então, taxas de juros as mais baixas possíveis. Não aquela fantasia do cruzado, levando a zero. Não. Nível internacional, 6%. 6% ao ano. E não 20, 30, como se faz hoje, nessa orgia que está. Muito... O PRONA, então, é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está, então, entregando ao país a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente consentânea com o nosso pensamento, com exceção de um verbo que o senhor usou, quando o senhor disse o PRONA acha. Não, o PRONA não acha. Ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria espólida, sem nenhum fundamento. Não, há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida, eles devem ser corrigidos, como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema completamente diferente é nós temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não mais como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. É só um... É diante desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta mentira. Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome graça, é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. E isto não é ser bonzinho, é simplesmente não ser estúpido. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós, como já vimos assistindo, ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas, depredando lojas, estimulados e aplaudidos pela esquerda desordeira e irresponsável, liderada por um grupo de pacóvios
que não conseguiram aprender nem com a experiência, que isso também não leva a nada. Essa é a realidade social brasileira. Meu nome é Enéas. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, veja os senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tem preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é mentecapto, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa, vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas.